Boa tarde a todos, eu vou compartilhar aqui minha tela, peraí. Uda, você me dá um ok que está aparecendo e que vocês estão me ouvindo. Pronto. Está aparecendo, tá sim. Tá legal. Tá Bom, boa tarde a todos, eu espero que todos estejam bem e protegidos. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar os colegas da NELP e da Universidade Estadual de Feira de Santana pela iniciativa, por a bela e justíssima homenagem à professora Rosa Virgínia, né? Queria também agradecer aos professores Uda e ao Natival pelo convite, né, de participar desse momento tão importante. E saudar os colegas da mesa, que são colegas queridos, o professor Kleber e a professora Mariana, e dizer que é uma honra compartilhar essa mesa com vocês. E, por fim, queria também saudar o público que nos assiste e dizer uma boa tarde a todos, né? Bom, então essa minha fala é sobre o labor filológico no arquivo histórico da Escola das Artes, para que eu possa conversar um pouquinho sobre esse projeto que está se iniciando ainda, é preciso dizer que essa é uma das atividades que acontece no âmbito do Laboratório de Estudos Filológicos da UFRJ, que foi criado em 2018, é coordenado por mim, como espaço destinado para o exercício e reflexão do labor filológico de edição de textos, e mais recentemente, nós também temos nos dedicado ao ensino de paleografia. Então, o laboratório, ele atua na promoção e divulgação da filologia e disciplinas afins e no apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e de cooperação técnica. Então, atualmente, o Laboratório de Estudos Filológicos, ele abriga 6 projetos de pesquisa. Então, existem projetos coletivos, mas também existem projetos individuais de cada pesquisador, 3 projetos de cooperação técnica e 3 atividades de extensão. Uma oficina de paleografia, um café filológico, que é uma série de entrevistas com pesquisadores da área, e atividades de divulgação e promoção da filologia em redes sociais, como, por exemplo, o Facebook e também o YouTube, né? Além de eventos, palestras, oficinas, que a gente também faz. Essa atividade de edição nada mais é do que um dos nossos projetos de cooperação técnica. Então, atualmente, nós estamos com 3 parcerias. A primeira parceria é com a própria biblioteca que existe dentro da Faculdade de Letras, que é chamada de Biblioteca José de Alencar, que dentro da biblioteca há uma biblioteca de obras raras, uma seção de obras raras, e essa seção apresenta uma coleção específica sobre as obras de Camões, que é chamada de coleção camoniana. Então, nós estamos com essa parceria para fazer a digitalização dessa coleção e, consequentemente, o tratamento. Além disso, nós temos um segundo projeto de cooperação técnica, que é a revisão técnica das fichas de descrição da coleção Pedro de Ângeles com a Fundação Biblioteca Nacional. Então, uma rica coleção documental que vai do século XVI até o século XIX, toda escrita em espanhol. E, por último, o nosso último convênio, né, o nosso último acordo de cooperação técnica, que é exatamente versando sobre as atas da Academia Imperial de Belas Artes, nesse período imperial, de 1831 até 1890. Então, essa parceria é estabelecida entre o LabEFIL, o Laboratório de Estudos Filológicos, e o setor de Memória e Patrimônio da Escola de Belas Artes, da UFRJ, que é coordenado pelos professores Marise Malta e Alberto Chilon, né? Bom, então, o setor de Memória e Patrimônio, ele salvaguarda 3 tipos de acervos. Um acervo museológico, que é o Museu Dom João VI, um acervo bibliográfico, que é uma biblioteca de obras raras, e um acervo arquivístico, que é o arquivo histórico da Escola de Belas Artes. Então, todas essas 3 instâncias, elas funcionam no mesmo espaço, que é no prédio da reitoria, no 7º andar, né? Bom, então, o que é interessante a gente observar aqui, que esses 3 acervos são, na verdade, produtos da Academia Imperial de Belas Artes, né? Mas o que é, então, essa Academia Imperial de Belas Artes, né? É uma instituição de ensino de arte que foi criada por Dom João VI em 1816, no âmbito de um projeto maior que tinha o objetivo de proporcionar à colônia toda a estrutura que uma capital deveria ter. Então, para isso foram fundadas diversas instituições, dentre as quais a gente pode destacar a que foi inicialmente chamada, como vocês podem ver aí, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, né? Essa Academia de Artes, ela vai sendo rebatizada, então ela ganha outros nomes. Então, em 1820, ela passa a se chamar Real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil.
depois ela passa a se chamar oficialmente Academia Imperial de Belas Artes, em 1822, né? Mas ela só vai ter, de fato, um funcionamento mais sistemático a partir de 1826, quando ela passa a ocupar um prédio que vai ser desenhado por Grandjean de Montigny. Então, aqui a gente está vendo a fachada original do prédio da Academia Imperial de Belas Artes, que estava situada originalmente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, nós podemos observar um edifício em estilo neoclássico, com relevos e esculturas de Marc e Zéferin Ferrez. Então, nessa fachada a gente está vendo Apolo e Minerva, os gênios das artes e a Vitória entregando os louros. É interessante a gente comentar que esses três artistas que eu acabei de mencionar, Grandjean de Montigny, Marc e Zéferin Ferrez, foram artistas, fazem parte do que ficou conhecido como Missão Artística Francesa, que é, na verdade, um grupo de artistas provenientes da França que chegaram ao Brasil, né, ao Rio de Janeiro, com o objetivo de criar uma academia de arte, né, embora esse projeto fosse compartilhado também com artistas brasileiros e portugueses, né. Bom, essa fachada não existe mais, esse local, no centro da cidade. Hoje em dia é um comércio popular, que é conhecido como Saara, mas a fachada ela foi conservada, e quem tiver curiosidade, estiver passeando pelo Rio de Janeiro, é possível ver a fachada da Academia Imperial de Belas Artes, que fica no Jardim Botânico. Então, vocês facilmente conseguem localizá-la. Bom, então, a Academia Imperial de Belas Artes, ela tinha algumas preocupações centrais. A primeira delas é o ensino, obviamente, né, era um centro de ensino, que acolhia tanto alunos brasileiros quanto estrangeiros. Ela também foi responsável pela dignificação da arte e do artista, né, tornar esse fazer artístico uma atividade digna, porque o exercício da arte, né, estava frequentemente ligado à mão de obra escravizada e às camadas socioeconômicas mais baixas. Então, a academia ela consegue atuar nessa dignificação. A AIBA também é responsável por consolidar um mercado de arte e cultivar um gosto artístico através da celebração de exposições periódicas, né? Isso gerava compra e venda de obras de arte. E ela, por fim, também funcionava como uma ferramenta política. Por ser dependente do Ministério dos Negócios do Império, ela tem um papel essencial na criação da imagem, né, dos monarcas e, consequentemente, a imagem de uma nação. Então, ela vai, posteriormente, sendo reconfigurada. Então, no período do Império, a gente tem a Academia Imperial de Belas Artes, até 89. Posteriormente, nós temos a Escola Nacional de Belas Artes, que vai até 1965. E, por fim, a Escola de Belas Artes, que já passa a fazer parte, no começo, da Universidade do Brasil, né? Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Brasil, e agora a Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde 1965. Esse é o edifício da Escola Nacional de Belas Artes. Então, é um edifício que não é desconhecido do grande público, porque é exatamente onde funciona atualmente o Museu Nacional de Belas Artes. Então, esse edifício foi criado, foi projetado para ser a Escola Nacional de Belas Artes. E, atualmente, a Escola de Belas Artes da EBA, ela funciona, ou funcionava até então, no 7º andar do prédio da reitoria, mas devido ao incêndio que houve em 2016, se eu não me engano, esse prédio, o andar inteiro ocupado pela Escola de Belas Artes, ele está desabitado, e atualmente a Escola de Belas Artes ela funciona dentro do edifício da Faculdade de Letras, que fica do outro lado da rua, né? Bom, um aspecto interessante que eu acho que vale a pena a gente mencionar é que em 1937 é criado o Museu Nacional de Belas Artes, né? Então, quando o museu é criado, o museu passa a ocupar a parte da frente do prédio, né, a parte que dá à rua central, que é a Avenida Rio Branco, e a Academia Nacional de Belas Artes, ela acaba ocupando os fundos desse edifício, né. Então, por que é interessante mencionar essa criação do Museu Nacional de Belas Artes? Porque foi a partir da criação desse museu, que houve a divisão do acervo da Escola Nacional de Belas Artes com o Museu Nacional de Belas Artes. Então, o que o museu tem hoje, na verdade, vem de um acervo que fazia parte da Escola Nacional de Belas Artes. Então, a divisão foi uma divisão baseada em critérios
técnicos, então todo o acervo que era, de certa forma, didático, então acervo, estátuas em gesso, quadros que serviam como cópias, né, para serem copiados, na verdade, passaram a fazer parte da escola, né, didático, né, material didático. E todo material com um perfil mais artístico passa a fazer parte do Museu Nacional de Belas Artes. Então, por que eu estou trazendo essa informação? Porque, embora esse acervo, que hoje nós entendemos como um acervo museológico, ele tenha sido dividido entre essas duas instituições, todo o acervo arquivístico, por outro lado, fica na escola. Então, nós temos, olhando para o arquivo histórico da Escola de Belas Artes, nós conseguimos contar praticamente toda a história dessa instituição. Bom, então, o que o arquivo histórico tem? Na verdade, o arquivo tem toda a documentação emitida e recebida por essa instituição, né, nesses 3 momentos, então, tanto quanto a Academia Imperial de Belas Artes, quanto como Escola Nacional de Belas Artes, e depois como Belas Artes. Hoje em dia, felizmente, nós contamos com uma arquivista, né, que são algumas imagens do arquivo histórico, ele ainda funciona, né, no 7º do prédio da reitoria, mas infelizmente não pode ser visitado, né, o prédio está fechado, somente os funcionários podem acessar o local. Então, hoje, felizmente, nós contamos com uma arquivista que se dedica inteiramente a esse arquivo, que é a arquivista Jacilene Brejo, né? Bom, as imagens, algumas imagens simplesmente ilustrativas, graças a um projeto de revitalização do museu, né, que é uma das instâncias desse setor de memória e patrimônio, o arquivo histórico acabou sendo beneficiado, porque quase toda a coleção documental que já estava sistematizada foi digitalizada a partir de um projeto patrocinado pela Petrobras. Então, nesse endereço, a gente consegue ter acesso a toda a documentação digitalizada, né, e é uma documentação que se divide entre avulsos e encadernados, né. Então, vou mostrar para vocês aqui. Então, essa seria a interface da plataforma quando a gente entra. Então, vocês conseguem ver as pastinhas ali na coluna da esquerda, que seriam os códices, e os códices apresentam uma pequena informação. Então, por exemplo, pagamentos, 1900, pagamentos, 1901, etc. É possível baixar fólios isolados, mas é possível também você fazer o download de todo o códice. Então, está um material riquíssimo, não só para quem estuda a história da arte do século XIX e do século XX, mas também para quem estuda outras histórias, né? Até mesmo história da língua portuguesa. Então, a gente tem esse material à disposição de todos os pesquisadores. Então, que tipo de tipologia documental nós encontramos dentro dos encadernados? Atas, na verdade, todo tipo de documentação de uma instituição de ensino, né? Então, basta a gente pensar, por exemplo, nas nossas universidades hoje, pensar no montante de documentos que são gerados internamente, né? São expedidos, são recebidos internamente. Então, por exemplo, Faculdade de Letras com reitoria ou com outros centros, com decania. Então, todo tipo de documentação gerado por uma instituição de ensino faz parte da academia, do arquivo histórico da Academia Imperial de Belas Artes. Então, atas, prêmios de alunos, sessões, que são, na verdade, os departamentos, que a gente entenderia hoje assim, né? Arquitetura, pintura, escultura, concursos, contratos, correspondências, despesas, livros de frequência, livros de matrículas, pagamentos, registros de modelo vivo. Já os avulsos, eles não estão sistematizados dessa maneira. É legal a gente observar na coluna da esquerda que eles estão dispostos em pastas que contém aproximadamente 100 fólios, né, são 100 documentos isolados. Então, se eles não estão descritos dessa maneira, mas, por outro lado, esses avulsos, eles receberam um tratamento que os encadernados não receberam até agora. Então, os avulsos, eles foram submetidos a uma codificação um pouco simples, mas eles apresentam metadados, e existe um sistema de buscas que, nesse momento, está inoperante, mas ele existe. Então, a gente consegue, por exemplo, recuperar grandes temas, recuperar artistas, né? Então, existe uma descrição antroponímica dessa documentação, o que não foi feito ainda para os documentos encadernados, né? Então, pensando em tipo de documentação, nós temos no arquivo histórico documentos que são classificados como originais, né, sobretudo os avulsos, e documentos que são cópias, né, cópias de época. As atas, por exemplo, se encaixariam dentro dessas cópias. Mas o interessante também que esse arquivo oferece, e não é o foco desse projeto agora, mas é o foco da minha ação com outros projetos paralelos, é um projeto que eu estou desenvolvendo com a professora Ana Cavalcante, da
da Escola de Belas Artes, é o fato de que no arquivo histórico nós encontramos rascunhos, né, sobretudo da documentação avulsa. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui, só para ilustrar, né, como uma curiosidade, o avulso 5996, que é um parecer da comissão nomeada para dar parecer sobre o concurso para provimento da cadeira de paisagem, flores e animais. Então, esse seria o documento final, né, mas para esse documento nós contamos com um rascunho, né. Então, vamos pensar, por exemplo, em toda a documentação expedida por uma instituição de ensino, né, obviamente sem o recurso da informática, a gente está no século XIX, então a gente não tem esse recurso, então toda a documentação era feita por base de rascunhos e posteriormente se passava a limpo, né. Então, essa ata, né, esse parecer, esse seria o rascunho do documento que eu mostrei no slide anterior. Então, conversando com essa professora, porque eu acho que é muito interessante, a gente precisa ouvir esse público-alvo, né, é ele que vai guiar os nossos passos, né, nessa edição filológica. Essa professora achou interessante, nesse projeto que nós desenvolvemos, que essas informações do rascunho, na medida em que elas divergissem do texto final, elas fossem preservadas, né? Isso acontece muito hoje em dia, então basta a gente pensar, por exemplo, na nossa prática de participar de bancas, participar de defesas, participar de concursos. Às vezes a gente dá uma nota para um aluno, e aí nos bastidores a gente tenta ajustar de alguma maneira, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, quem vai passar em primeiro, quem vai passar em segundo, quem vai passar em terceiro. Então, isso tudo é informativo, até para que a gente possa entender qual seria a avaliação que esses professores fazem, não só das obras, né, mas dos artistas, dos concursos. Então, ficou decidido que a gente tentaria preservar, na medida do possível, essas informações dos rascunhos. Não é uma edição genética, né, longe disso, mas o que a gente conseguiu fazer foi mais ou menos esse tipo de edição, que apresenta diversas notas de rodapé. Então, a gente tentou não poluir o texto, né, o texto seria basicamente uma edição semidiplomática, mas a gente tentou trazer essas informações para a seção notas. Então, só para mostrar para vocês, a título de curiosidade, a nota 10, né, que diz que, assim, no lugar de regular, ou seja, no texto final aparece a palavra regular, no rascunho aparece a forma boa. Não era bom, e depois, na versão final, passa a ser regular. Então, esse ajuste, eu acho que para eles, né, para os historiadores da arte, né, que estão investigando o ensino artístico, isso é uma informação bastante relevante. Além disso, um glossário é sempre interessante, né, já que a gente está um pouco afastado desse vocabulário. Então, por exemplo, em um momento do texto aparece que a execução da obra foi sofrível. E aí, se a gente lesse sofrível hoje, talvez a gente não entendesse como deveria ser entendida na época. Então, na nota 14, a gente faz um glossário dizendo que é tolerável, é alguma coisa menos que bom, mas não é o que a gente entenderia hoje por sofrível. Então, o arquivo histórico, ele dispõe de muitos materiais, né, e ele tem esse viés, né, para pesquisa. Então, ele fomenta a pesquisa sobre a arte, sobre a história brasileira, sobre a história da arte brasileira dos séculos XIX e XX, né. Então, existe um grupo que faz parte desse setor de memória e patrimônio, que, na verdade, guia essas atividades de pesquisa, não só no arquivo histórico, mas também no Museu Dom João VI. E esse grupo faz diversas atividades, né, e essas atividades tentam contemplar essas duas instâncias, tanto o museu quanto o próprio arquivo histórico. Então, aqui é só para dar um exemplo, o grupo se chama Grupo Entre Séculos, é um grupo que é coordenado pelos professores Sônia Gomes Pereira, Ana Cavalcante, Marise Malta e Alberto Chilon, né? E esse grupo faz diversas atividades, como, por exemplo, um seminário do Museu Dom João VI, então aqui exemplos de 2 edições desse seminário, faz também um ciclo de palestras, né, sobre uma obra, então as histórias que podem ser contadas a partir de uma mesma obra, e recentemente nós começamos a fazer também, no âmbito da Semana dos Arquivos, começamos a participar da jornada, fizemos ano passado a primeira jornada do Arquivo Histórico da Escola de Belas Artes, né. Além disso, diversas publicações também são feitas, livros, né, atas, coletâneas, são feitos por eles para divulgar esse acervo, e, obviamente, dissertações e teses são defendidas com base no material do arquivo histórico, não somente no âmbito da UFRJ, mas também no âmbito de outras universidades do Brasil. Então, a gente precisa entender que o arquivo histórico ele é uma fonte indispensável
para qualquer historiador da arte dos séculos XIX e XX, sobretudo para aqueles interessados no ensino artístico, né? Isso acontece porque os artistas, eles eram, em grande parte, formados na Academia Imperial de Belas Artes, embora houvesse, já nessa época, outras instituições de ensino de arte, como, por exemplo, a Academia de Artes de Salvador e o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Salvador, né? Então, aqui a gente consegue, ter materiais que dão acesso aos prêmios de viagem, concursos de professores, doações, para entender como esse acervo foi sendo construído. Então, eu trouxe só um exemplo, não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou ler somente a primeira parte, que é um programa do concurso. Então, a gente falei de concurso, né? Concurso para cadeiras específicas. Então, a gente tem aqui o programa do concurso para o provimento da cadeira de professor de escultura. Então, eles vão mencionando quais são os estatutos desse programa. Então, artigo 1º, o assunto do concurso será escolhido pela congregação em resultado da abertura fortuita de um dicionário histórico. Um só voto do professor que se oferecer à seleção de um nome será suficiente para que se procure outro, até haver uniformidade a favor de qualquer. Este assunto será imediatamente comunicado aos concorrentes, que imediatamente também entrarão em seus gabinetes. Os concorrentes, fechados em separado, formarão cada um do seu espaço de 6 horas simultâneas um esboceto, 8 polegadas da sua estátua, e assim vai, né? Além disso, o arquivo histórico ele é também um lugar privilegiado para a identificação de obras que não existem mais, por conter talvez o que seja o seu último registro gráfico, né? Então, isso acontece porque o arquivo ele não só guarda, né, documentação de época, né, documentação produzida, né, pela própria Academia Imperial de Belas Artes, mas ele também recolhe documentos que foram incorporados, documentos mais recentes, né, que foram incorporados posteriormente, graças a pesquisas que foram feitas. Então, só para trazer um exemplo, a gente está vendo aqui uma caricatura feita por Ângelo Agostini, representando a obra de um professor, que é o Francisco Manuel Chaves Pinheiro, que é o professor de estatuária da Academia, e essa é uma estátua do ator Joaquim Augusto Ribeiro de Souza no drama O Africano, né? Então, não havia nenhuma menção, assim, esse era tudo que se sabia sobre essa estátua, né? Não se sabe onde ela está. Então, graças à pesquisa feita por professores ligados ao arquivo histórico, a gente vê uma fotografia que foi doada ao próprio acervo do arquivo histórico, que é uma fotografia posterior, de 1976, ou seja, 100 anos após a criação da estátua. Então, esse é agora o único registro gráfico, né, fotográfico, que nós temos. Antes a gente tinha simplesmente a caricatura, agora a gente passa a ter esse registro. Então, o arquivo ele fomenta esse tipo de mapeamento, né, de identificação de obras. Além disso, o arquivo também é bastante interessante para que a gente veja o lado mais pessoal da academia, né? A gente está falando de uma academia imperial de belas artes, mas essa academia, como qualquer instituição de ensino, é formada por professores, é formada por pessoas, e existem também documentos que não são tão oficiais assim, né? Então, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, numa instituição qualquer hoje em dia, a gente vai encontrar queixas de alunos em relação a professores, né, processos que alunos podem abrir contra professores, né, enfim, processos de alunos contra alunos, e a gente vai vendo um lado um pouco mais humano, às vezes não tão agradável, mas a gente vai materializando melhor essas relações. Então, aqui a gente tem um informe da própria academia sobre uma postura, uma má postura de um dos professores, que é o mesmo professor que eu comentei anteriormente, que é o Francisco Manuel Chaves Pinheiro. Eu vou ler para vocês, para ficar mais claro, né? Então, chegou-se a ele o professor de escultura, Francisco Manuel Chaves Pinheiro, todo assomado, corrompendo em linguagem indecente e repugnante, as quais parece incrível que pudessem serem ditas pelo professor de uma academia, ao qual está incumbido do ensino da mocidade. E as palavras foram as seguintes: safado, filho da, sacana velho, e ficando eu assombrado em tal proceder, observei-lhe que parecia-me que ele estava fora de si e que não continuasse naquela linguagem, porque junto a nós estava uma menina de 8 a 9 anos de idade, filha do porteiro Costa, e diversos moços alunos, porém o dito professor Chaves, prevalecendo-se de assentado e desprevenido, traiçoeiramente e rápido, atirou-me uma bofetada e, levantando-me a repelir tão curvada afronta, abraçando-me a mim, deu-me uma dentada no dedo polegar.
Então, a gente está vendo uma queixa, uma reclamação de um pai, de um aluno, né, em relação ao comportamento que não é um bom comportamento tido por esse professor, né? Então, a gente acaba vendo esse lado mais pessoal da academia, né? Aqui nós temos um outro exemplo, que é um avulso de número 201, né? E nesse avulso é o informe, né? O ofício, na verdade, a gente consegue ler o seguinte: o regente, em nome do imperador, em vista do que vossa mercê, no seu ofício de 11 desse mês, refere sobre o descomedido procedimento e manifesta desobediência do aluno de escultura da Academia das Belas Artes, Honorato Manuel de Lima, há por bem que na firma do parágrafo 4, artigo 2º, capítulo 2º dos respectivos estatutos, o mencionado Honorato Manuel de Lima seja excluído. Então, a gente está vendo uma exclusão, né? A gente está vendo, na verdade, uma expulsão de um aluno da academia por mau comportamento, né? Manifesta desobediência, embora até agora a gente não saiba o que de fato esse aluno fez, né? Bom, então isso era tudo para chegar num dos materiais que vão ser os materiais submetidos ao projeto agora, desse projeto interdisciplinar entre a filologia e a história da arte, que são exatas, né? Então, na primeira reunião que nós fizemos com o grupo de historiadores da arte do setor de memória e patrimônio, nós tentamos decidir qual seria o primeiro tipo de material submetido a esse projeto, né? Então, a pergunta foi uma pergunta muito simples, né? Por onde a gente começa? Qual material vocês acham que é mais importante? O que vocês querem dar visibilidade? E a resposta foi, sem dúvida, por todas as pessoas que ali estavam, as atas. Vamos começar pelas atas, né? Porque as atas recolhem as decisões tomadas pela congregação dos professores da academia e, consequentemente, da escola, né? Então, é ali que tudo está registrado, é numa reunião de departamento, né, que as coisas acontecem. Hoje em dia, embora a gente faça atas mais simples, né, atas que simplesmente mencionam aspectos mais pontuais, essas atas, e muitas delas, por contarem também com um rascunho, acabam possibilitando que outras histórias sejam contadas, né? Então, vamos começar pelas atas, porque as informações mais importantes, quem entra, quem sai, que aluno vai ser expulso, quais são as notas, qual é a qualidade dos trabalhos, enfim, todas as decisões relacionadas à parte didática, à parte pedagógica da Academia Imperial de Belas Artes são registradas nas atas, né? Então, são documentos de especial importância para a história da arte brasileira. E ali também a gente consegue entender o funcionamento da instituição, a gente consegue ver quem é o diretor nessa época, quem é o secretário, quem são os professores, que professor ocupa cada cadeira. Então, a ata, ela te permite essas informações, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da primeira ata, do primeiro códice, que é uma ata de 1831, então a gente observa que são cópias de época, né? Vocês conseguem visualizar na imagem à esquerda, que é a imagem íntegra do documento, do fólio, que mais de uma ata compartilha o mesmo fólio, né, separado ali pela linha amarela. Ali em cima, destacado no retângulo vermelho, nós temos a informação textual, que se trata de uma cópia das atas das sessões relativas à reforma dos estatutos da Academia no ano de 1831. O texto é em 2 colunas, a coluna da esquerda é uma coluna menor, simplesmente para facilitar o acesso à informação, né, a busca de informações nesse livro maior, que era um livro copiador. Então, ali a gente tem uma breve menção, um resumo, né, do que então ali está dizendo: a ata da primeira sessão do corpo acadêmico reunido em virtude da portaria, que na data de 30 do corrente, e assim vai, né? Então, a gente vai começar por essas atas, esse projeto de edição, né? Então, no final das atas, a gente encontra também a data, né, que está ali destacada de amarelo, a informação do nome do diretor, destacada de vermelho, e o nome do secretário, destacado em azul. E embaixo, todos os professores que fizeram parte dessa reunião e, consequentemente, faziam parte do corpo docente da academia, né? Então, para pensar nesse projeto interdisciplinar, né, a gente se apoiou muito em 2 grandes pontos, né, pontos centrais para esse trabalho, né. O primeiro deles foi entender que, embora o material, grande parte do material esteja disponível na sua versão facsimilada, né, então a gente consegue acessar esse material facilmente pela internet, mas esse material não pode ser lido por todos, né, esse material não pode ser lido por qualquer pesquisador. Por mais que a gente tenha um pouco mais de facilidade em ler a documentação, pelo tipo de letra do século XIX, então talvez para nós não haja tantos problemas de ordem paleográfica,
mas os historiadores da arte disseram que para eles sim, que para eles isso é um problema, isso é um impedimento de uma fácil leitura. Então, que muitos alunos, eles relataram que muitos alunos orientandos de iniciação científica, de mestrado, têm muita dificuldade de trabalhar com essa documentação manuscrita ainda. Então, nos avulsos, nós temos uma série de metadados que conseguem que possibilitam a recuperação da informação de uma forma mais imediata, mas as atas não. Então, procurar alguma coisa numa ata é baixar o códice inteiro, depois que a gente baixa o códice inteiro, a gente precisa ir folho a folho para poder buscar essa informação. Então, foram duas vertentes centrais sobre as quais a gente estruturou esse projeto, né? Uma seria tentar diminuir essa dificuldade paleográfica, de leitura paleográfica, né? E a outra seria dar um tratamento um pouco mais igualitário entre os encadernados e os avulsos, para que no futuro, né, agora infelizmente a gente não consegue fazer isso, mas para que no futuro a gente possa pensar em sistemas de buscas, né, que recuperem os metadados que a gente já está tentando definir a partir de agora, né? Então essas são as duas questões centrais, né, desse projeto. Como facilitar o acesso à documentação e otimizar a sua funcionalidade para além da versão digitalizada, ou seja, da edição facsimilar, né? E como aperfeiçoar a sistematização da informação de maneira que toda a coleção tenha um tratamento mais uniformizado quanto à sua descrição por metadados. Então, são 3 os nossos grandes objetivos, né? Então, elaborar edições filológicas, elaborar fichas de descrição. É interessante deixar claro que esse trabalho ele vai ser o tempo inteiro feito pelas 2 equipes, né? Então, é óbvio que em alguns momentos, algum tipo de tarefa, de trabalho, ele seja feito por uma equipe somente. Então, por exemplo, as edições filológicas, o Laboratório de Estudos Filológicos se encarrega da elaboração dessas edições. Mas quando a gente fala de ficha de descrição, essa ficha ela não vai conter simplesmente informações paleográficas ou informações codicológicas, mas também informações contextuais. E aí a equipe de História da Arte entra para que essa ficha fique mais enriquecida. E eles, os historiadores da arte, eles ficam responsáveis pela elaboração de índices onomásticos e temáticos que permitam a recuperação dessa informação, né? Então, num primeiro momento, como é um projeto piloto, a gente está fechando nas datas de 1831 a 1890, então são 4 códices, 6150, 6151, 6152 e 6153, que estão disponíveis naquele site que eu mostrei para vocês, que é o site do Museu Dom João VI, então qualquer pessoa pode baixar todas as atas num único arquivo, tá? Então, a gente acredita, né, que com essas edições, a gente consiga... Léo, Oi? desculpa, mais 5 minutinhos? Tá bom, tô acabando. Obrigado. Tá. Então, a gente acredita que essas edições, elas possam facilitar a leitura, né, dirimindo dificuldades de leitura paleográfica, né, e que essas fichas, elas possam permitir o avanço no tratamento mais informatizado dessa amostra, né, que possam permitir que usuários no futuro gerem amostras derivadas, né, façam fundos virtuais a partir desse arquivo histórico. Então, se eu quero estudar um artista tal, específico, posso, a partir de um sistema de buscas, ou temas, né? Eu quero estudar escultura com a temática religiosa, eu consiga acesso a essa informação. E essa interdisciplinaridade ela é fundamental, porque por mais que a gente possa contribuir com informações ou descrições de natureza paleográfica, codicológica, filológica, né? Os historiadores da arte, eles podem contribuir muito com o mapeamento desse contexto de produção, esse mapeamento e identificação dos atores envolvidos nesse projeto, né? Então, só para falar que, assim, a metodologia, a gente está nessa etapa da metodologia, a gente acabou de começar esse projeto, né? Então, antes de propor qualquer tipo, pensar em critérios de transcrição e edição para essas atas, né, a gente está fazendo um estudo prévio. Então, antes de pensar na elaboração de critérios, a gente está fazendo um mapeamento das práticas de edição. Então, a gente está querendo entender como tem sido feito até agora, né? Então, como é que esse público-alvo de historiadores da arte tem lidado com essas fontes documentais? Como é que eles transcrevem? Que tipo de edição eles adotam? Intuitivamente, né? Óbvio, eles não dizem, estou fazendo uma edição semidiplomática. Será que existe uma prática uniforme em toda a área, né? Qual é o grau de mediação
desses pesquisadores, os critérios de transcrição, eles são divulgados ou eles não são divulgados. Então, a partir desse primeiro estudo que nós estamos realizando nesse momento, consultando artigos, teses, dissertações, capítulos de livros, qualquer tipo de material produzido por historiadores da arte em que haja transcrição de fonte, né, a gente vai pensar quais são os critérios de edição que vão ser adotados, selecionando em primeiro momento o nosso público-alvo, né. Depois dessa etapa, a gente vai pensar no formato da descrição dos documentos. Então, a gente está ainda no momento de formatação do projeto, né? Pensar no formato da ficha, né? Quais são as informações contextuais, paleográficas e codicológicas que são interessantes, o formato do índice onomástico e desse índice remissivo, para então pensar na transcrição e na edição da documentação, né? Descrição, e posteriormente a gente vai publicar isso de alguma maneira, não sei se é um PDF, não sei se um site vai ser elaborado, mas enfim, isso é o que a gente está pensando até agora. Então, diferentemente do Kleber, eu não tenho ainda resultados para apresentar, né? Então, estou apresentando um projeto que está se iniciando, e até agora a gente já conseguiu ver algumas coisas interessantes, né? A gente já tem os primeiros achados desse estudo inicial, e eu já estou finalizando. Então, a gente começou por uma revista, que é uma revista específica para a história da arte, que se chama 1920, que está disponível online. Por que a gente começou por essa revista? Porque essa revista, ela tem seções específicas destinadas a fontes primárias, que convidam historiadores da arte a publicar fontes primárias. Então, a gente está, na verdade, mapeando, né, se existe alguma prática que pode ser depreendida desses textos, né, e, além disso, existem alguns números especiais. Então, por exemplo, esse é um especial que foi dedicado somente à transcrição de fontes primárias, né, e a gente consegue ver de tudo, assim. Então, ainda não temos uma sistematização feita, mas eu só trouxe um exemplo para vocês, para verem que muitas vezes os pesquisadores, eles dizem o que eles fizeram, mas às vezes eles não são coerentes com a proposta que eles mesmos estão fazendo. Não é a área deles, não é o foco deles, isso tudo a gente está entendendo e conversando diretamente com esse público. Eu acho que é isso que é o mais interessante desse projeto. Então, o nosso interlocutor é o historiador da arte, e é para ele e para outros públicos que a gente vai pensar nessa edição, mas por isso a gente está fazendo esse mapeamento. Então, até agora a gente está identificando que todas as transcrições, praticamente todas, atualizam o texto, né, atualizam em questões ortográficas, né, atualizam em pontuação, atualizam em acentuação. Nem sempre os procedimentos de transcrição são anunciados, né? Então, a gente está tentando entender que existem 2 tipos de procedimentos básicos, né? Bom, então, eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Então, muito obrigado.